Gastei 57 mil reais em uma viagem de família para Dubai, mas eles não compraram minha passagem. Fique em casa assistindo o jornal, minha irmã disse. 2 semanas depois, eles retornaram e ficaram perplexos, quando me viram ao lado de um homem que era. O telefone vibrou na mesinha de centro, e o nome da minha irmã brilhou na tela. Atendi com um sorriso que ia de orelha a orelha, o coração batendo forte com a ansiedade boa de quem está prestes a realizar um sonho. Minhas malas, 2 delas, enormes e recheadas de roupas de verão e protetor solar, já estavam ao lado da porta. Eu só esperava a ligação dela para confirmar o horário que o carro de aplicativo nos buscaria para irmos juntas ao aeroporto. Alô? Já está pronta? Eu não me aguento de animação, eu disse, praticamente pulando no sofá. Do outro lado da linha, um silêncio estranho que durou uns 3 segundos. Depois a voz dela, mas não era a voz animada que eu esperava. Era uma voz fria, cortante. Ah, oi. Então, sobre isso. Já estamos no aeroporto. Meu sorriso congelou. Como assim, já estão no aeroporto? Você não ia passar aqui para me buscar? Ouvi um suspiro impaciente. Olha, foi uma correria. Resolvemos vir direto. O pai estava ansioso. Algo dentro de mim começou a gelar. Uma sensação ruim. Um nó se formando no meu estômago. Ok, sem problemas. Me passa o portão de embarque, eu chamo um carro e encontro vocês aí. Ainda dá tempo, meu passaporte e tudo já estão na bolsa. Foi então que ela deu uma risadinha. Uma risada baixa, cheia de escárnio, que fez um arrepio percorrer minha espinha. Acho que você não entendeu. Não tem passagem para você. O mundo parou. As palavras dela ecoaram na minha cabeça, mas não fizeram sentido. O quê? Como não tem passagem? Eu te dei o meu cartão. O limite de 57 mil reais. Para você comprar tudo, para nós 4. Para os pais, para você e para mim. Exato, ela disse com a voz pingando veneno. Eu comprei. Para os pais e para mim. Uma ótima viagem, por sinal. Dubai nos espera, eu não conseguia respirar. Era como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Isso é uma brincadeira, não é? De muito mau gosto, mas é uma brincadeira. Não, não é. Sabe, você sempre se achou a boazinha, a generosa, a salvadora da família, dando o seu dinheirinho para todo mundo. Pensamos que estava na hora de você ter uma lição. O mundo não é um conto de fadas. A voz dela era puro desprezo. Eu me levantei, as pernas trêmulas. Mas por quê? Eu só queria dar um presente para a nossa família. Uma viagem dos sonhos. Pois é, mas o sonho não te inclui. Aproveita e fica em casa assistindo o jornal. Quem sabe não passa alguma reportagem sobre Dubai e você vê o que está perdendo. E com isso ela desligou. Fiquei parada no meio da sala, com o telefone mudo na mão. O silêncio da casa era ensurdecedor. Minhas malas prontas perto da porta pareciam uma piada cruel. A ficha começou a cair, lentamente, dolorosamente. A viagem que eu planejei por meses, o presente que eu dei com todo o meu coração, tinha sido roubado de mim, pela minha própria irmã. Com as mãos tremendo, liguei para a minha mãe. Talvez ela resolvesse. Talvez fosse um mal-entendido terrível. Ela atendeu no segundo toque. O barulho de um aeroporto ao fundo. Mãe, o que está acontecendo? A sua filha disse que não tem passagem para mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e cheias de incredulidade. A voz da minha mãe soou cansada, sem qualquer traço de surpresa ou preocupação. A filha, é uma longa história. Sua irmã se atrapalhou com as compras. Deu um problema no site. Sabe como é? Uma pena você não vir. Uma pena? Mãe, eu paguei por tudo. Como assim uma pena? Vocês vão me deixar aqui? Meu soluço cortou a frase. Olha, não faça um drama. Já estamos embarcando. Não vamos perder o voo por causa disso. A gente se fala quando voltar. Tente não gastar muito no cartão, ok? E ela também desligou. Fiquei ali, em pé, no meio da minha sala, com o coração feito em pedaços. Não era só a viagem. Era a traição, a frieza, a completa falta de amor. Meus pais que eu sempre ajudei. Minha irmã que eu amava apesar de tudo. Nenhum deles se importou. Para eles eu era apenas um caixa eletrônico. Um degrau para que eles pudessem subir. A dor era tão profunda que parecia física. Naquele momento eu percebi que a família que eu achava que tinha, na verdade, nunca existiu. As lágrimas de tristeza começaram a secar. E no lugar delas, uma nova sensação começou a nascer. Fria, pesada e terrivelmente clara. A percepção da profundidade da indiferença e da maldade deles me atingiu com a força de um furacão. E eu sabia, com uma certeza assustadora, que aquilo não ficaria assim. As primeiras horas foram um borrão de dor e incredulidade.
Fiquei sentada no sofá, olhando para as minhas malas, como se elas fossem monumentos da minha própria estupidez. Cada peça de roupa ali dentro, cada frasco de protetor solar, parecia rir da minha cara. As lágrimas, que antes eram quentes e desesperadas, deram lugar a um frio que se instalou no meu peito. Não era mais tristeza. Era algo diferente, mais duro, mais afiado. Era determinação. Eles achavam que tinham me quebrado, que eu ficaria ali, chorando por 2 semanas, esperando que voltassem com alguma desculpa esfarrapada. Eles me subestimaram. Sempre subestimaram. Peguei meu celular, as mãos ainda um pouco trêmulas, mas não de fraqueza, e sim de uma raiva contida que começava a ferver. Abri o aplicativo do banco e fui direto para a fatura do cartão de crédito que eu havia entregado à minha irmã. O limite de 57 mil estava lá, claro como o dia. E logo abaixo, os gastos. Meus olhos percorreram a lista. Passagens aéreas. A primeira surpresa, classe econômica, da companhia mais barata que fazia aquela rota, com uma escala longa e cansativa. Depois a reserva do hotel. Busquei o nome na internet e meu estômago revirou. Era um hotel simples, de 3 estrelas, localizado bem longe do centro e de qualquer atração turística minimamente interessante. As fotos mostravam quartos pequenos e uma piscina minúscula. Pacotes de passeios turísticos em grupo, daqueles que você passa mais tempo dentro de um ônibus lotado do que nos lugares. A soma de tudo aquilo mal chegava aos 27 mil às 27 mil, para 3 pessoas. Eles não só me excluíram, como fizeram da forma mais mesquinha e barata possível, embolsando a diferença para gastar como bem entendessem por lá. Eles não queriam apenas me deixar para trás. Queriam me lesar, tirar proveito da minha boa vontade até o último centavo, e ainda restavam 30 mil reais de limite no cartão. O meu cartão, no meu nome. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em horas, começou a se formar nos meus lábios. Era um sorriso frio, calculista. Se eles queriam um show, eu daria a eles um espetáculo inesquecível. Se eles iriam para Dubai, eu também iria, mas eu não iria do jeito deles. Eu iria do meu jeito, abri o notebook. O plano se formou na minha mente com uma clareza impressionante. A primeira busca, passagens aéreas para Dubai, embarque no próximo voo disponível. Marquei a opção primeira classe sem hesitar. Um assento que virava cama, champanhe à vontade e toda a privacidade do mundo. Comprado. O valor fez uma pequena moça no limite restante, mas ainda havia muito. O próximo passo, hotel. Lembrei de uma conversa meses atrás, quando comecei a sonhar com a viagem. Eu mostrei para minha irmã fotos do Burj Al Arab, aquele hotel icônico em formato de vela, símbolo do luxo e da extravagância. Imagina a gente aqui? Eu disse sonhadora. Ela riu e respondeu. Acorda, Melissa. Isso é para sheiks e milionários. É impossível pagar por algo assim. Impossível? Entrei no site do hotel. Os preços eram astronômicos, como esperado. Mas entre as opções, lá estava ela. A suíte presidencial. Com uma vista panorâmica da cidade, 2 andares, cinema privativo e um mordomo 24 horas. O preço por noite era absurdo. Mas com o dinheiro que sobrou, eu poderia ficar por alguns dias. Seriam os melhores dias da minha vida. Cliquei em reservar e preenchi os dados do meu cartão. A confirmação apareceu na tela, verde e definitiva. Um arrepio de poder percorreu meu corpo. Eu não estava apenas reservando um quarto de hotel. Eu estava comprando de volta a minha dignidade. Não contei a ninguém. Desliguei as notificações do grupo da família no celular. Peguei uma das malas, tirei metade das roupas simples que havia colocado e as substituí pelas melhores peças que eu tinha guardadas para ocasiões especiais. Guardei meu passaporte, o cartão de crédito e fechei o zíper. Não chamei um carro de aplicativo qualquer. Usei um serviço de motorista particular de luxo. Enquanto o carro preto e confortável deslizava pelas ruas em direção ao aeroporto, eu olhava pela janela. A tristeza ainda estava lá, em algum canto do meu coração, uma ferida que demoraria a cicatrizar. Mas pela primeira vez ela não me dominava. Acima dela, havia uma sensação de liberdade e de justiça iminente que era quase eufórica. Eles me deixaram para trás para assistir ao jornal. Mal sabiam eles que eu estava a caminho de me tornar a própria notícia. Chegar em Dubai na primeira classe foi apenas o começo. O verdadeiro choque de realidade veio quando um funcionário do hotel me esperava logo na saída do avião, segurando uma placa com meu nome. Ele me guiou por uma ala privativa do aeroporto, cuidou da minha bagagem e me levou até um Rolls-Royce branco que me aguardava. Enquanto o carro deslizava suavemente pela cidade de luzes e arranha-céus, eu me sentia a protagonista de um filme.
A suíte no hotel era maior que o meu apartamento inteiro. Tinha uma escada dourada que levava ao segundo andar, janelas que iam do chão ao teto com uma vista deslumbrante do oceano e da cidade, e um mordomo chamado Karim que estava à minha disposição para qualquer coisa que eu desejasse. Nos primeiros dias, eu me permiti viver tudo o que o dinheiro podia comprar. Manhãs no spa, tardes na piscina privativa do hotel, jantares em restaurantes estrelados e compras em lojas que eu só conhecia por revistas. Durante tudo isso, meu celular vibrava ocasionalmente com mensagens no grupo da família. Eu lia por alto, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Eram só reclamações. O ar-condicionado desse hotel é uma piada. Estamos derretendo, minha irmã escreveu. Passamos 2 horas na fila para subir no prédio alto, mal deu para tirar foto. Meu pai lamentou. A comida aqui é muito cara e estranha, minha mãe reclamou. Eu olhava para as mensagens deles enquanto um chefe preparava um prato exclusivo na minha frente. E sentia uma distância tão grande que parecia que eles estavam em outro planeta. Não sentia prazer na miséria deles, mas sim uma confirmação amarga de que eu tinha tomado a decisão certa. Na minha 3ª noite, o hotel promoveu um coquetel exclusivo para hóspedes selecionados em um salão no topo do prédio. Coloquei o vestido mais elegante que comprei, sentindo uma confiança que eu não sabia que possuía. O lugar era deslumbrante, cheio de pessoas ricas e poderosas de todo o mundo. Eu estava um pouco nervosa, me sentindo um peixe fora d'água, enquanto segurava uma taça de espumante. Distraída com a vista incrível, virei-me um pouco rápido demais e esbarrei em alguém. O líquido gelado da minha taça voou, manchando a camisa branca impecável de um homem alto e de ombros largos que estava de costas para mim. Meu Deus! Me desculpe, eu sou uma desastrada, eu disse, o rosto queimando de vergonha enquanto pegava um guardanapo para tentar ajudar. O homem se virou, e por um segundo, perdi o fôlego. Ele era incrivelmente charmoso, com um sorriso fácil e olhos castanhos que brilhavam de bom humor, apesar da mancha em sua camisa. Não se preocupe, ele disse, a voz calma e divertida. É a desculpa perfeita para eu tirar essa camisa mais tarde. Ele pegou o guardanapo da minha mão com delicadeza. E de qualquer forma, acho que foi o esbarrão mais elegante que já sofri. Eu ri, o nervosismo se dissipando. Sinto muito mesmo assim. Está tudo bem. Permita-me me apresentar. Sou Daniel. Ele estendeu a mão. Melissa, respondi, apertando sua mão. Conversamos pelo resto da noite. Ele era inteligente, engraçado e genuinamente interessado em mim. Não perguntei o que ele fazia. E ele não perguntou de onde eu vim. Apenas conversamos sobre sonhos, viagens e as pequenas ironias da vida. Eu me senti à vontade com ele de uma forma que nunca me senti com ninguém. Só descobri quem ele realmente era no dia seguinte, quando ele me convidou para almoçar. Quando chegamos ao restaurante, todos os funcionários o cumprimentavam com uma reverência impressionante. Foi quando ele me contou, de forma casual, que sua família era dona daquela e de várias outras redes de hotéis de luxo pelo mundo. Ele era basicamente o dono do lugar onde eu estava hospedada. Fiquei chocada, mas ele me fez relaxar rapidamente. Meu trabalho é garantir que hóspedes como você tenham uma experiência inesquecível, ele disse piscando para mim. E eu estou levando meu trabalho muito a sério. Os dias seguintes foram um sonho. Daniel me mostrou uma Dubai que nenhum turista comum jamais veria. Tivemos jantares privados no meio do deserto. Passeamos de iate ao pôr do sol. E ele até fechou uma galeria de arte para que pudéssemos apreciar as obras sozinhos. Ele ficou fascinado pela minha história, ou pelo menos pela versão que eu contei, a de uma mulher que decidiu se presentear com uma viagem de superação para celebrar uma nova fase da vida. Ele admirava minha força, minha coragem. Durante todo esse tempo, ignorei completamente as ligações e as dezenas de mensagens da minha família. Minha irmã, percebendo que eu não respondia, começou a mandar mensagens mais diretas. Onde você está? Por que não responde? Elas se perderam em meio à minha nova e incrível realidade. Eu não tinha mais tempo ou energia para o drama deles. Meu foco estava no homem ao meu lado e no futuro brilhante que pela primeira vez parecia possível. 2 semanas se passaram como um piscar de olhos. 2 semanas em que eu vivi mais do que em anos inteiros da minha vida antiga. Eu e Daniel nos tornamos inseparáveis. Ele me mostrou seu mundo. E eu, aos poucos, contei a ele toda a minha história, sem filtros. A traição, a dor e a decisão de transformar aquilo tudo em um recomeço.
Ele não me viu com pena, mas com admiração. No dia em que minha família voltaria, Daniel me perguntou o que eu queria fazer. Eu poderia simplesmente ignorar a existência deles para sempre, ficar em Dubai e nunca mais olhar para trás. Mas algo dentro de mim precisava de um encerramento. Eu não queria mais nada deles, nenhum pedido de desculpas. Eu só precisava que eles vissem, com os próprios olhos, que a pessoa que eles tentaram destruir não existia mais. Leve-me ao aeroporto. Eu pedi. Ele entendeu. No horário previsto da chegada do voo deles, o mesmo Rolls-Royce branco parou em uma área de desembarque particular. Eu usava um vestido de seda azul que combinava com a cor do oceano de Dubai, e nos meus pés, sapatos de grife que eu jamais sonharia em ter. Eu estava calma, serena. O coração que antes batia de ansiedade, agora estava tranquilo. De longe os vimos saindo pelo portão de desembarque. Pareciam exaustos. Os ombros do meu pai estavam caídos. Minha mãe arrastava os pés, e minha irmã tinha uma expressão azeda no rosto, reclamando de algo enquanto empurrava um carrinho com as malas gastas. Eles eram a imagem exata do desapontamento. Provavelmente esperavam me encontrar em casa, de pijama, com os olhos inchados de tanto chorar, pronta para ouvir suas desculpas esfarrapadas e aceitar a culpa que eles, sem dúvida, tentariam jogar em mim. Eles me viram no exato momento em que o motorista abriu a porta do carro para mim. Primeiro viram o carro, depois viram Daniel, elegante em seu terno, que saiu e estendeu a mão para mim. E então eles me viram. O queixo da minha irmã caiu, literalmente. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu pai simplesmente parou no meio do caminho, paralisado. Caminhamos tranquilamente na direção deles. O barulho do aeroporto pareceu desaparecer. Todos os olhares estavam em nós. Olá, eu disse, minha voz soando clara e firme. Vejo que voltaram. Melissa, minha mãe sussurrou, a voz trêmula. O que é tudo isso? Quem é este homem? Eu sorri, um sorriso genuíno, e segurei a mão de Daniel. Este é Daniel, meu parceiro, e eu só vim me despedir. Se despedir? A minha irmã praticamente gritou, recuperando-se do choque. A confusão em seu rosto deu lugar a uma raiva mal disfarçada. Como assim? Onde você esteve? E que roupas são essas? Você gastou todo o dinheiro do cartão, sua irresponsável? Eu a encarei, sem alterar minha expressão calma. Na verdade, eu vim anunciar que estou me mudando. Vou morar em uma das coberturas do Daniel em Dubai. Foi então que minha irmã tentou o seu último truque. Seus olhos se encheram de lágrimas de crocodilo. Como você pôde fazer isso com a gente? Ela soluçou, tentando se fazer de vítima. Nós ficamos tão preocupados. Tentamos te ligar e você nos ignorou. A gente aqui, numa viagem difícil, pensando em você, e você estava aqui, com esse homem gastando o nosso dinheiro. O show dela era quase convincente. Quase. Eu calmamente peguei meu celular do bolso. Abri o aplicativo do banco e virei a tela para ela. Na tela, o extrato do cartão de crédito brilhava. Nosso dinheiro? Repetia a voz baixa, mas cortante. Você quer dizer o meu dinheiro? O dinheiro que eu dei para uma viagem dos sonhos para a nossa família? E que você usou para comprar passagens na classe econômica mais barata que encontrou e um hotel de beira de estrada, só para poder ficar com o resto? Está tudo aqui, irmã. Cada centavo. O roubo e a mentira. O rosto dela ficou pálido. As lágrimas secaram instantaneamente. Ela olhou para os nossos pais, buscando apoio, mas eles estavam pálidos também, olhando para o celular e depois para mim, a vergonha e o choque estampados em seus rostos. Eu guardei o celular. Não havia mais nada a ser dito. Eles tinham sido expostos, não por gritos ou acusações, mas pela verdade nua e crua. Eu dei a vocês a chance de ter uma memória inesquecível, eu disse, olhando para cada um deles pela última vez. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora eu fiz a minha. Com um sorriso sereno nos lábios, eu dei as costas para eles. Para a família que me traiu. Para a vida que eles tentaram me impor. Segurando a mão de Daniel, caminhei de volta para o carro sem olhar para trás nenhuma vez. Enquanto o Rolls-Royce se afastava do meio-fio, deixando-os parados no meio da confusão do aeroporto com as consequências de suas próprias ações, eu senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Eu não estava apenas indo para uma nova casa. Eu estava indo para uma nova vida. Uma vida fabulosa, que eu mesma construí das cinzas da traição deles. E pela primeira vez, eu estava verdadeiramente livre.